Que definição se pode dar para espíritos? Quando Deus criou os espíritos? Desde quando Deus cria espíritos? Os espíritos foram criados segundo imagem e semelhança a Deus? Até quando vamos evoluir? Até quando vamos viver como espíritos? Depois de um ponto, vamos voltar para Deus? Vamos fazer parte do corpo do Deus? Vamos virar deuses? A lei da evolução permitirá isso? São algumas dúvidas que vamos tentar tirar trabalhando com o Livro dos Espíritos, a partir da questão 76. Fique conosco para mais esse estudo. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam todo o universo fora do material. Ou seja, são seres que têm inteligência, que não fazem parte do mundo material, que povoam todo o universo. Os espíritos são partes distintas de Deus, são porções de Deus, fazem parte de Deus ou são criações de Deus? Os espíritos vão responder essa pergunta de uma maneira muito didática. Eles vão dar um exemplo. As máquinas são criações humanas, do homem, mas não fazem parte do homem. Eles são filhos do homem, mas não são propriamente o homem, as máquinas. Então eles nos dão esse exemplo, que nos traz uma riqueza muito grande. Deus nos criou, mas não fazemos parte de Deus. Somos filhos de Deus, somos criação de Deus. Os espíritos tiveram início ou, como Deus, estão por toda a eternidade? Os espíritos também respondem de um jeito bem fácil de se entender. Se fosse eternos, se não tivesse um início, seríamos como Deus, seríamos divindades. É evidente que temos um início. Deus nos criou e continua criando desde sempre, ininterruptamente. Deus está criando agora novas almas. E essas almas têm um início, o agora, como nós já tivemos o início. Na pergunta 79, Allan Kardec formula a seguinte pergunta: o espírito, ele tem um princípio inteligente, como a matéria tem um princípio da matéria. Então podemos afirmar que o espírito tem um princípio inteligente? Os espíritos dizem que, evidentemente, um princípio inteligente individualizado, porque a alma é individual. Na pergunta seguinte, faz a seguinte pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou se deu só lá no início dos tempos? Os espíritos dizem que isso é permanente, quem cria é Deus. Desde quando é um mistério, mas quem criou foi Deus. Os espíritos podem surgir espontaneamente pela vontade de outros espíritos? Os espíritos mentores respondem de forma bastante clara: Deus cria, somente Deus cria, por sua vontade. Para finalizar a nossa conversa, a última pergunta, Allan Kardec diz assim: os espíritos têm fim? Aí depois ele vai dizer que entende que Deus não tem fim, mas que nós fomos criados por ele e é difícil pensar em algo que não possa ter fim. E os espíritos vão responder exatamente assim: há uma coisa que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que não a repeliais. O filho não compreende tudo o que o pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo que podemos por agora dizer. Ou seja, dentro da nossa capacidade atual é o que nós damos conta de conceber, que os espíritos não têm fim. Ou seja, nós vamos evoluir eternamente. Dentro da nossa capacidade atual é o que nós damos conta, mas certamente há um conceito que ainda não dominamos, mas que infelizmente por enquanto é até onde nós damos conta de chegar. Meus irmãos, espero que esse estudo tenha sido válido, espero que tenha ajudado na sua compreensão acerca do que são espíritos. Fique com Deus, não se esqueça de aprofundar os seus estudos acerca do Livro dos Espíritos. É um livro que pode te auxiliar muito, ele é bastante didático, são perguntas e respostas. Ele pode servir como referência e como material de estudo propriamente dito. Não deixe de estudar, fique com Deus, que Jesus possa abençoá-los. Tenha uma ótima semana.